se nada acontecer de errado, nós continuaremos sendo um dos grandes players no mercado de carne e genética também do mundo. Antigamente todo mundo falava, eu preciso ter uma vaca, preciso ter uma doadora. Hoje você não precisa mais ter nada, você precisa ter o quê? Uma boa fazenda com receptores, com vacas parideiras. Veja bem, nós estamos chegando a uma tecnologia, uma barreira, poderemos, quem sabe no futuro, em algumas fazendas, substituir a inseminação pela transferência de embriões. Fazendo a transferência de embriões, a gente conseguia multiplicar o número de fêmeas no plantel, filhas daquela matriarca de grande importância para o desenvolvimento pecuário. Ou você tem um amor pleno na tua profissão, ou você não vai ser nada na vida. Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do ITVET na Prática, o podcast do ITVET. E hoje aqui com a gente eu trouxe um amigo médico veterinário lá de Brasília, andou bastante para vir compartilhar com a gente a sua experiência, tanto no campo, tanto com pesquisa, tanto nas fazendas. E eu trouxe aqui Maurício Peicher. Tudo bem, Maurício? Boa tarde, Marcos. É um prazer estar aqui e, sobretudo, nesse primeiro podcast. Para mim é uma emoção, verdadeiramente uma honra estar ao seu lado. Muito obrigado, Maurício. Eu fico muito feliz de ter aceitado o convite. É uma oportunidade para a gente conversar, né, Maurício? Conversar o que está acontecendo nas fazendas, o que está acontecendo nas pesquisas. Conta para a gente, quem que é o Maurício, médico veterinário, como essa história, essa jornada profissional começou, Maurício? Ela vem de muito tempo, Marco. Ela vem dos anos de 82, mais ou menos. O meu pai ele tinha uma fazenda no Mato Grosso do Sul, na região de Amambai, Coronel Sapucaia, ficava naquela região. E eu fui passar umas férias com ele na fazenda. E nessas férias eu encontrei um médico veterinário. Eu sempre tinha esse lado de gostar de animais, óbvio, desde criança, tínhamos muito cachorro em casa, tudo mais. Então sempre gostei de animais. Mas eu nunca tinha visto a profissão de medicina veterinária ainda na prática. E esse veterinário estava fazendo um trabalho de inseminação artificial. Na época, não existia hormônios, não existia nada, tinha que olhar cio natural. Que ano que era, Maurício? 1982. 82 já fazia inseminação artificial? Já fazia inseminação artificial. Foi um dos pioneiros na época, então. Meu pai ele era de uma visão muito longa, ele via muito facilmente o futuro, né? E era uma pessoa de alta tecnologia. E isso foi impregnado ao longo da minha formação, certamente no meu DNA isso já sempre existiu, né? Começou vendo. Eu falo 82 porque foi um ano emblemático na minha vida. Foi a melhor seleção brasileira que disputou uma Copa do Mundo, foi a de 82. Então é fácil falar de 82 porque eu lembro perfeitamente, eu era bem jovem ainda, né? Estava aprendendo a engatinhar ainda. Mas nessa época eu vi o médico veterinário fazendo esse trabalho. E aquilo me gravou, ele colocando uma pipeta, né, e falando que estava colocando sêmen no útero da vaca. E eu fiquei imaginando aquilo. E aí meu pai pegou um livro, uma enciclopédia para me mostrar como que era que funcionava. Foi um momento muito gostoso. E neste momento eu decidi trabalhar com reprodução animal. E as coisas foram evoluindo, né? Fui fazer faculdade de medicina veterinária. Na época dessa inseminação, você tinha quantos anos? Desculpa a pergunta, mas você tinha quantos anos? Eu tinha só 14. E lá já despertou interesse, talvez, aí para a medicina veterinária. Para medicina veterinária. Você já conectou com a medicina veterinária. Eu acho até, Marco, que, na verdade, antes disso já estava conectado com a medicina veterinária. Né? Por quê? Porque eu gostava de ficar do lado dos bezerros, gostava de curar bicheira, gostava de curar um umbigo de bezerro recém-nascido. A hora que tinha um parto, eu pulava na frente para poder ver o parto. Então, era uma coisa que me chamava muito a atenção, né? Eu acho que esse momento de 82, aos 14 anos, foi quando eu realmente virei a minha chave e falei, não, isso não é gostar, né? Isso é algo além, né? É uma paixão, é um amor que eu tenho com a profissão. E eu digo o seguinte, até hoje, ou você tem um amor pleno na tua profissão, ou você não vai ser nada na vida. Isso é verdade. Então, Marquinho, por que você é bem-sucedido? Porque você ama o que você faz. Exatamente. Né? E eu não tenho dúvida que eu também sou bem-sucedido por tudo que eu amei fazer e amo fazer a cada dia. Você entrou em qual faculdade? Qual foi a sua faculdade de A minha faculdade graduação? foi em Lages, Santa Catarina.
na UDESC, né, no Centro Agroveterinário. A nossa turma era uma turma pequena, começamos em 40, finalizamos em 12 pessoas. Nossa. A poucas. seleção natural já começou, Começou desde daí. a faculdade, né? Desde a faculdade. Exatamente. Mas eu entrei... No período seu de graduação, como você já tinha esse contato com o bovino ou com a criação lá com o seu pai, você já sabia que você queria trabalhar com bovinos ou isso foi fomentado ao longo? Como é que você buscou a sua especialização? Assim, falou, não, é isso que eu quero. Foi na faculdade, foi antes, foi depois? Eu acho que a minha ligação com grandes animais sempre já veio de antes, né? Cavalos e bovinos, para mim, era a minha paixão, né? Gostava de cachorro, sempre tive cachorro em casa, mas sempre estava ao lado de bovinos e equinos. Então, grandes animais, eu já entrei na faculdade com direcionamento, né? Mas eu imaginava o quê? Que eu queria fazer alguma coisa com inseminação artificial, né? E aí era a técnica que te despertou. A técnica que me despertou. E quando eu entrei na faculdade, eu tinha um professor de embriologia, né? E ele fez a pós-graduação dele, era um médico, fez a pós-graduação dele na Europa, né? E veio de lá com a tecnologia de transferência de embriões. E eu falei, puxa vida, né? Por que não? O que é a transferência de embriões? E aí o professor me ensinou, me falou o que era a transferência de embriões, e na época eu lembro perfeitamente que ele falou, olha, Maurício, mas isso não é viável ainda, tem alguém começando no Brasil, mas quem sabe daqui uns 10 anos a coisa vai funcionar, né? Bom, a coisa foi evoluindo, eu fui aprendendo, fui me dedicando cada vez mais para a bovinocultura, com reprodução, basicamente. E no meio da faculdade, a transferência de embriões já era uma realidade no Brasil. Olha, já estavam adiantou um pouco a perspectiva dele. E aí eu entrei na faculdade falando, putz, então, ok, eu queria inseminação, mas eu acho que não quero só inseminação, eu vou para transferência de embriões. E comecei a procurar. Na época, a gente não tinha muito material como tem hoje, né? Fácil acesso. As biotécnicas, na época, não eram tão consolidadas, né? Não. Estava chegando, né? Estava chegando, nada consolidado, era tudo ainda... Tudo novo. E tudo difícil, né? Hormônios não existiam no Brasil, então tinha que vir dos Estados Unidos, né? Nós, por estarmos ali numa região fronteiriça, tínhamos o Paraguai, que também não era uma grande... Uma curiosidade que me surgiu agora. Como que chegou esse interesse, talvez, nas cabeças dos professores da época, dessa biotécnica? Por que se transferir o embrião? Hoje a gente já sabe, né, vários motivos da transferência de embrião, mas lá na época, qual que era a ideia de fazer uma técnica dessa? A percepção, Marquinho, era o quê? Era produzir mais bezerros de uma vaca. Por quê? Até então o touro era muito valorizado. O touro era pai de rebanhos, né? O touro valia uma fazenda. Entendeu. Quando se começou a fazer essa parte de valorização da fêmea, a coisa foi mudando, né? E aí você vai ver claramente isso quando entrou a fecundação in vitro, né? Essa valorização veio, então, com o advento das biotécnicas reprodutivas da fêmea, né? Da fêmea. Então, a fêmea começou a ser matriarca de rebanhos. Então, era essa ideia também, na época, talvez para explorar um pouco mais o potencial da fêmea. Da fêmea. Nós tínhamos fêmeas de leite produzindo 35, 40 quilos, que na época era bastante, né? E aí, para fazer uma outra fêmea dessa, demorava. Entendeu. E tinha que pegar o quê? Os filhos dessas fêmeas e continuar. E aí nascia macho, nascia fêmea. A coisa era um pouco mais complicada. Então, fazendo a transferência de embriões, a gente conseguia multiplicar o número de fêmeas no plantel, filhas daquela matriarca que se cogitava como sendo de grande importância para o desenvolvimento pecuário. Então, era uma ideia, desde o princípio, então, ferramentas de multiplicação. De multiplicação. De genética, né? Isso é legal falar, né? Porque algumas vezes eu tive alguns embates com alguns melhoristas, né? Que eles falavam que isso não era uma ferramenta, não era uma forma de melhorar. E eu falava, olha, não é mesmo, melhoramento não se faz com multiplicação, mas a velocidade com que se ganha no melhoramento é com a multiplicação animal, né? E eu continuo pensando claramente nisso. Você não consegue evoluir sem multiplicar, né? Na velocidade que se quer. Mas a velocidade de multiplicação está ligada com a velocidade de melhoramento. Melhoramento, é óbvio, né? Se você fizer um erro no melhoramento, você aumenta a velocidade do pioramento genético. Exatamente. Né? Da mesma proporção. Então, é uma ferramenta fantástica que mudou o melhoramento genético no país. Eu não tenho dúvida em afirmar isso, né? Óbvio que
Quando a gente fala de melhoramento, a gente não fala da multiplicação. Várias ferramentas existem para se fazer o melhoramento genético. Mas depois de um animal colocado em um patamar, a multiplicação desse animal aumenta a velocidade de ganho genético numa geração. Ah, isso sem dúvida. E lá atrás, quando você começou a ter contato com essa nova técnica, essa nova oportunidade, que era novidade. Era novidade. Na época, no Rio Grande do Sul tinha uma pessoa que fazia, em São Paulo devia ter umas 10 pessoas no máximo, e pronto, ficava por isso, né? Santa Catarina não tinha ninguém que fazia na época, tinha um professor que na época chamava Assis Roberto Deben, que foi depois meu chefe num determinado momento da minha vida, que começou em Lages um trabalho desse e rapidamente foi para a Embrapa, mas enfim, começou engatinhando, né? Com poucas pessoas fazendo, mas o interessante é que quando chegou na metade da faculdade, eu já não queria mais saber de inseminação artificial. Eu já queria saber transferência de embriões, né? E aquilo para mim virou uma perseguição. E eu procurava quem fazia e tentava estágio. E naquela época era muito difícil, né? Porque você tinha que escrever, colocar no correio. Às vezes o cara não respondia, ou quando respondia já tinha passado o período que você tinha de tempo, de estágio, demorava. E era um pouco mais complicado que um WhatsApp de hoje que você... A comunicação era mais tardia. Era mais tardia. Mas, nessa história, teve um ponto que eu achei que foi crucial para o desenvolvimento tecnológico na minha vida. Foi quando eu estava saindo da faculdade. Eu era rato de hospital, porque, embora eu quisesse sempre a parte de reprodução, eu não perdi a oportunidade de fazer uma cirurgia, eu não perdi a oportunidade de ir a campo para fazer uma vermifugação de ovinos, eu não perdi a oportunidade de acompanhar um professor numa castração de suínos. Eu queria uma abrangência maior na minha vida profissional. Foi quando eu estava entrando no hospital, num fim de semana, para ficar de plantão lá, né? Enfim, para ver o que ia acontecer no hospital. Final de semana, não tinha quase ninguém que ficava no hospital e eu estava lá, né? E eu entrando, eu vi uma placa, né? Que ia ter um congresso mundial sobre maturação in vitro, capacitação espermática, clonagem e quimeras. Nossa. Aquilo me chamou a atenção. Falei, o que é isso? Eu nunca tinha escutado falar disso na faculdade, né? E aí eu falei, puxa vida, eu não faço ideia, né? E tinha alguns amigos meus, falei, cara, vamos nesse congresso? Todo mundo deu risada e falou, você não está vendo aí? Carinhosamente eles me chamavam de Peixinho, né? Pelo meu sobrenome. Peixinho, larga a mão, você não está vendo que isso aí é para profissionais e pesquisadores? Você está nem formado, né? Mas que você vai fazer nesse congresso? Eu falei, tudo bem, mas eu quero ver o que é isso. O que é maturação? Eu não sei. O que é capacitação espermática? Não faço ideia, né? Clonagem, a gente tinha uma ideia vaga, mas não existia nada palpável assim ainda. Quimeras, não sabia nem a utilização disso. Mas aquilo me despertou. E eu peguei e escrevi uma carta para o professor responsável desse congresso, que se chama Enoque Borges de Oliveira Filho. O professor Enoque, muito gentilmente, me respondeu a carta, que não demorou mais que um mês para chegar de volta, né? E falando a seguinte coisa, Maurício, você foi o único estudante que pediu para participar desse congresso. Olha. Então, você será muito bem-vindo, pode vir que eu te aceito. Mais uma vez a seleção natural. E eu devo muito ao professor Enoque, porque ele abriu as portas Sim. e me fez conhecer várias pessoas que foram muito importantes na minha vida evolutiva, acadêmica, né? Como o professor José Luiz Rodrigues, o Juca, da Universidade Federal de Porto Alegre, o Lawrence Smith, que hoje está no Canadá, há muitos anos ele mora no Canadá, e, enfim, foi quem começou o trabalho da Dolly, foi quem começou toda essa parte de clonagem, e ele é professor da Universidade de Saint-Hyacinthe, e isso tudo fez com que eu conhecesse outras pessoas, né? Fui conhecendo o pessoal da Embrapa, na época o Deben já era muito conhecido na época, e, enfim, a gente teve um bom relacionamento, depois entrou o Rodolfo, depois entraram outros pesquisadores, e a coisa foi evoluindo. Bom, resultado. Essa oportunidade que você datilografou lá, pedindo a chancela para poder participar, como que foi esse congresso? Pois é, foi fantástico. Onde que foi? Foi em Jaboticabal. Foi em Jaboticabal. Jaboticabal. E veio outros países mesmo? Vários países, México, Estados Unidos. Aquilo para mim era uma coisa assim absurda, porque eu não entendia nada do que eles estavam falando, né?
E só tecnologia, só eu de estudante. Entendeu? Tecnologias que eu nunca tinha imaginado que eu pudesse ver. Que estava sendo discutida no momento. No momento, né? E com um grupo seleto de pesquisadores e professores. Então, aquilo fez com que eu conhecesse... Era um congresso grande? Tinha poucas pessoas? Não, era um congresso grande para a época, né? Mas longe de ser um congresso grande para os dias de hoje. Eu diria, puxa vida, quem sabe, aí uma centena de pessoas no máximo. Não, Pois não tinha, não. Muito menos que isso. Seriam os que estavam também buscando entender, compreender, discutir esse assunto. Desenvolver, né? Era a sementinha da biotecnologia Exatamente, sendo plantada. E lá eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal da Embrapa e conseguir um estágio em Brasília, na Embrapa Senargem. Do Congresso. Do Congresso. E depois desse Congresso eu fui para a Embrapa Senargem fazer meu estágio curricular. Ok, fiz meu estágio. Quando eu estava saindo do estágio, o DEBEM falou, Maurício, você topa fazer um trabalho com equinos, maturação ovocitária em equinos? Não tem bolsa, não tem nada, você tem que vir e ficar aqui uns 6 meses trabalhando de graça. A minha resposta foi, pronto, é agora. Tô indo. Tô indo. E eu fiz com muita convicção, porque meus pais, na época, nós tínhamos um combinado em casa, que eu teria 1 ano para fazer uma pós-graduação. E aí eu cheguei para o meu pai e para minha mãe e falei, olha, eu consegui um estágio na Embrapa de 6 meses. Então ainda está dentro da nossa conversa, né? Dentro da nossa... Está no meu prazo. Está no meu prazo de 1 ano, né? Então eu gostaria de ir para lá. Claro, meu filho, pode ir, né? E, enfim, fui para Brasília e comecei um trabalho na Embrapa Senargem. Bom, e aí foi desenrolando outros trabalhos. Mas aí nesse estágio você não tinha concluído a graduação ainda? Não, tinha? Nesse momento que eu voltei, já tinha terminado a graduação. Eu já era médico veterinário formado. Você foi fazer esse trabalho com equinos já formado. Formado? Vamos dizer assim, né? Recebimento zero, né? Zero, mas... A troco da experiência, a troco da experiência. Né? E aí é óbvio que assim, os meus pais foram formidáveis, fantásticos, porque eles me bancaram, né? E isso, na época, não era normal, né? Os pais falavam, formou, acabou, meu filho, se vira, né? Se vira. E os meus pais já tinham a visão de não, você tem que ser além do que um formado, né? 1 ano de pós-graduação, que na época eram poucos que faziam. E aí começamos o trabalho com equinos, junto com a Cláudia Rosas, e foi uma pessoa também muito formidável durante a minha formação, uma pessoa muito simples, muito fácil de trabalhar, e eu fui conhecendo outros pesquisadores. Findados 6 meses, nós tínhamos terminado, fizemos o resultado final, e aí, na época, o DEBEM e o Rodolfo me convidaram, você quer continuar? Eu falei, eu topo, né? Mas sem receber nada. Ok, sem problema nenhum. Né? E continuei por muito tempo ainda. Por quê? Porque aí, neste momento, nós começamos o trabalho com fecundação in vitro em bovinos. Na Embrapa? Na Embrapa. Então, eram 2 polos de pesquisa de fecundação in vitro no Brasil. Um era a Embrapa Senargem e o outro com o professor Enoch, em Jaboticabal. Esses 2 grupos corriam atrás do resultado de produzir um embrião in vitro no Brasil. Era o resultado final, precisava de um embrião. Precisava de um embrião, precisava de uma gestação e tudo mais, né? E então era muito gostoso. Por quê? Porque ao mesmo tempo que existia uma competência, uma concorrência muito forte entre os 2 grupos... Entre o equino e o bovino, né? Não, entre o grupo de Jaboticabal e o grupo da Embrapa, existia uma troca, um sinergismo muito grande, uma troca de informações enorme. Então, isso era muito bacana. Por quê? Porque eu fazia alguma coisa que, se der certo, a gente já passava, professor Enoch, nós conseguimos isso assim, assim, assado. O contrário também era verdadeiro. Quando eles conseguiam alguma coisa diferente, eles ligavam, bem, aconteceu isso, nós fizemos assim, assim, assado, e nós mudávamos, íamos crescendo de uma forma conjunta. Vocês foram construindo, então, construindo a biotécnica. A biotécnica de fertilização in vitro no Brasil. Exatamente. Foi do zero. Nós começamos do zero. Tentativa e erro. Tentativa e erro. Vou para esse caminho, deu certo, continua. Não deu, volta. Volta. Aí, obviamente, o pessoal participava dos congressos, trazia os trabalhos, nós líamos os trabalhos, estudávamos e copiávamos e os equipamentos? Hoje a gente vê uma aspiração que precisa de um equipamento gigantesco, um equipamento muito
refinado, muito preciso. Como é que vocês encaravam isso? Naquela época, a época era só ovário de abatedouro, não existia outra forma de fazer embrião. Né? Então nós tínhamos que ir no abatedouro, pegar o ovário e trabalhar com ovário de abatedouro. Né? Não existia a aspiração propriamente dita. Não existia a aspiração propriamente dita. Bom, resultado, depois de algum tempo, 2, 3 anos, a equipe do professor Enoque conseguiu produzir o primeiro bezerro, né? A primeira gestação. 1 mês depois nós conseguimos a nossa, né? O nosso trabalho. Estava muito alinhado, muito alinhado. Eles conseguiram em animal cruzado, nós conseguimos em zebuíno, em Nelore. Então, eles conseguiram o primeiro animal no Brasil e nós conseguimos o primeiro zebuíno no mundo, assim dizer. Olha que bacana. De fertilização in vitro. De fertilização in vitro a partir de ovário de abatedouro. Que bacana. E neste primeiro encontro que eu falei para você, lá nos anos 90, né, 89, se não me engano, não estou bem lembrado da data, foi 90 ou 89, mas foi por aí, eu conheci um grupo francês, né, entre eles o Michel Nibar. Michel Nibar depois veio a ser um grande amigo meu e até hoje é um grande amigo e a gente conversa até hoje, né? Enfim, é uma pessoa fantástica. E aí eu tive a oportunidade de fazer, de fato, uma pós-graduação na França. O DEBEM conseguiu isso para mim e a missão era o quê? Coletar ovócitos de vacas vivas, porque até então a fecundação in vitro só se fazia com vacas abatidas. Com abatedouro, com as peças anatômicas. Né? E aí fui para a França, começamos um trabalho na França, e na época eu lembro que foi até interessantíssimo, porque todo o pessoal que fazia pós-graduação nesse laboratório tinha que pagar um valor mensal, que era o custo de laboratório, custo de bancada, que eles chamavam. E eu fui para lá, e o Nibar falou, olha, você está franqueado por 2 meses. Porque você não fala bem ainda, você vai ter que aprender as coisas que acontecem, então eu sei que vai demorar aí uns 2 meses, você vai... vai começar a se interagir, né? Se interagir, e daqui 2 meses você começa a pagar. Tá bom, muito obrigado, né? Eu estava pronto para poder pagar, mais uma vez, né? Os meus pais bancando. Isso assim, por isso que às vezes o pessoal pergunta, e bolsa, né? Você nunca teve? Não, né? Por quê? Porque eu acho que... a bolsa que você teve foi a oportunidade e a experiência. E a experiência. Né, essa foi o meu grande ganho. E aí, com 1 mês na França, eu fui chamado pelo TBA e pelo Nibar para uma reunião. Falei, puxa vida, né? Estou fazendo bobagem, né? A primeira reunião. Né? Primeira reunião. E aí eles falaram, o que você está achando? Estou achando bom, tal. Já falando ainda um pouquinho francês, né? Mas falando que estava tudo ótimo, que eu estava tranquilo. E aí eles propuseram, você quer trabalhar com esse segmento de aspiração folicular? Porque na época eu já coletava embrião, eu já congelava embrião, eu já congelava sêmen, já coletava sêmen. Então eu já fazia uma porção de tecnologias, já estava incorporado no meu dia a dia. Né? Lembrando que eu já estava formado há 3 anos. Então eu já estava incorporado essas biotécnicas todas no meu dia a dia. Na minha rotina. Né? E em que rotina é essa? Em preservação de animais em extinção, no Senargem. Embora a gente fizesse pesquisa com fecundação in vitro, nós tínhamos um compromisso, né, de fazer um banco de reserva de germoplasma animal. Então, que espécie que vocês utilizaram na época? Bovinos, todas as espécies em extinção. Na época até o caracu estava em franca extinção. Ele foi recuperado pela Embrapa, um trabalho do Trovo, né, um pesquisador que hoje é criador, inclusive, de caracu. E o Trovo foi responsável pela recuperação. Né? E hoje, o caracu mocho tem associação, tudo mais, e é um excelente animal de corte. Excelente animal. Isso mudou completamente o biotipo. Totalmente. Mas preservou a espécie. Mas preservou a espécie. Aí vem o crioulo lagiano, que também acabou se reorganizando. Hoje tem a associação de crioulo lagiano. Né? Nós temos 2 ex-professores meus, né? A Vera e o Edson, que hoje trabalham, tem uma central de sêmen, e que congelam sêmen, embriões de crioulo lagiano. Né? E é uma raça bem utilizada na região. Enfim, de equinos, o cavalo pantaneiro, o cavalo selvagem de Roraima, todos esses foram preservados por trabalhos que nós fizemos no passado. Mas tudo isso para dizer o quê? Que essas técnicas de transferência de embriões, de congelamento de sêmen, congelamento de embriões, eram coisas que eu já fazia na rotina. E aí, para mim, o que era o novo? O novo era aspirar vacas vivas para produzir in vitro embriões.
E aí eles chegaram lá, o TBE e o Nibar, com essa incumbência. Você topa fazer um projeto desse e nós te damos carta branca? Eu falei, só se for ontem. Vamos embora. Estou pronto, mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade. E começamos, então, a desenvolver os equipamentos para aspiração folicular. Foram aí uns 2, 3 meses de desenvolvimento. Claro, já tinham outros pesquisadores desenvolvendo, tudo mais, enfim. Mas as agulhas ainda eram agulhas ruins, nós fomos desenvolvendo, junto com o trabalho com a IMV, lá na França. Depois vieram outras agulhas melhores, inclusive. Mas, enfim, isso é coisa que nós fizemos lá atrás, mas que, naquela época, o pessoal pegou um carinho por mim muito grande. E aquele valor que eu tinha que pagar, eles falaram, você não precisa pagar mais. Olha. E daqui para frente você tem um carro e o que você gastar fora de Paris, nós vamos te pagar. Então, restaurante, hotel, o que fosse. O que para mim bolsa... A minha bolsa rendeu frutos que eu não tinha ideia. Né? Você não tinha ideia, né? Mas nós desenvolvemos lá e produzimos o primeiro bezerro na França, através da aspiração folicular. Da vaca viva? Da vaca viva. Eu lembro perfeitamente, era uma vaca chamada A Honda. A Honda era uma vaca mãe de touros e que não produzia mais embriões por TE. Né? Ela teve um colapso e ela não respondia a FSH nenhum. Né? Então, não se podia mais coletar embriões dela. E nós começamos a aspirar essa vaca. Aspirávamos, produzimos os embriões e começamos a transferir. Resultado, conseguimos as primeiras gestações. Né? Nossa. A técnica de fertilização, vocês já tinham... Já estava desenvolvendo. E na França, nessa época, era muito melhor ainda. Né? Eles tinham resultados muito melhores que no Brasil. Do que no Brasil. Nós começamos, mas eles estavam na nossa frente, né? Toda essa tecnologia. Bom, voltei para o Brasil e... Na época, passei para a Embrapa toda a tecnologia, tanto de produção de embriões quanto de aspiração folicular. De equipamentos. De equipamentos, e desenvolvemos, e foram comprados equipamentos, e enfim, tudo começou dessa forma. Feito isso, nós produzimos no Brasil os primeiros bezerros de aspiração folicular também. Que bacana. Então, os primeiros bezerros de aspiração folicular foram produzidos pela Embrapa Senargem em Brasília. Em Brasília, nasceu lá. Nasceu lá. Né? Aspirou, produziu... Aspirou, fertilizou, emprenhou, pariu lá. Pariu lá. Né? Então, nós mostramos o quê? Que a tecnologia ela não estava pronta para o mercado. Mas funcionou. Mas funcionava. Né? Bom, aí eu tive um período que eu aí fiz concurso, entrei na Embrapa, passei 4 anos e depois eu pedi demissão. Por vários motivos pessoais, né? Mas, enfim, eu não estava mais satisfeito com o trabalho que eu estava executando e eu queria continuar desenvolvendo outras coisas. E aí nós montamos uma empresa chamada Bioreprodução Animal em Brasília, que até hoje trabalha com todas as tecnologias de congelamento de sêmen, análise de sêmen, fertilização in vitro, produção de embriões, congelação de embriões, venda de genética, enfim, nós montamos um portfólio em cima das tecnologias que a nossa equipe foi pegando ao longo do tempo. Ô Maurício, como que a tua história tá pautada em construir algo novo, né? Desde a transferência de embrião, da fertilização in vitro, você está com um desafio muito grande e buscando novidade. Né? Você está desenvolvendo as técnicas. Como que surgia essa demanda? Né? O Maurício, eu quero mais, mas o que te movia a buscar um mercado nem se falava, porque era mais a técnica. O que te movia na época assim, para desenvolver essas ferramentas, essas técnicas, esses conceitos que hoje a gente vê aí hoje pulverizado a todo lado? Marquinhos, eu tinha 2 coisas na minha cabeça. A primeira é que a tecnologia vai baratear o custo de produção, porque aumenta a eficiência. Segundo, nós temos que fazer nichos de mercado para trabalho de médico veterinário. Na época que eu me formei, já deviam ter umas 20 faculdades de veterinário. Quando eu entrei, tinham 12. Até eu me formar, já tinham 20. Hoje são 450 faculdades, mais ou menos. Ou mais, né? Ou mais, eu não faço ideia. Mas, enfim, nós temos que montar nichos de mercado. Né? E cada vez que você monta isso, você aumenta a tecnologia. E toda vez que você aumenta a tecnologia, você aumenta a produtividade. Aumentando a produtividade, você aumenta uma produção sustentável.
aumenta a sustentabilidade de uma produção. Então, pautado nessa meta, eu corri atrás de novas tecnologias, né? Quando você me fala, qual outra tecnologia que vocês desenvolveram? Utilização de células-tronco, né? Nós começamos em 2004. Olha. Em 2005, nós fizemos o primeiro tratamento num cavalo. Hoje, essa empresa ela foi vendida para a Vetnil e está seguindo o voo solo. Né, a célula-tronco é específica para o cavalo. Tem mais alguma outra espécie que vocês desenvolveram? PET, né? PET, cachorro e gato. Cachorro e gato. Que bacana. E estamos fazendo vários trabalhos com bovinos, com recuperação de touros e vacas, né? Por quê? Porque toda a tecnologia não é só coisas boas que acontecem com ela. Sempre tem um lado bom e um lado ruim. Quando a gente fala em aspiração folicular, vamos voltar um pouquinho. Quando a gente fala em transferência de embriões, nós falamos o quê? Numa menor produtividade do que comparada hoje à fecundação in vitro, e que nós tínhamos que trabalhar 3 vezes uma vaca, e às vezes essa vaca insistava e você nunca mais conseguia corrigir os problemas císticos dessa vaca, né? Às vezes dava uma salpingite, às vezes um problema uterino, né? Uma mucometra, e não se recuperava essa doadora. E aí, qual era a solução dessa doadora? Ou descarte, ou tentar uma aspiração. Uma aspiração. Quando fosse possível. Quando fosse possível. Tanto é que a fecundação in vitro ela entrou no Brasil, quando você me falou de mercado. Como vocês fizeram a entrada disso no mercado, né? A entrada disso foi muito bacana. Por quê? Porque nós tínhamos uma visão, na época, de utilizarem animais que não produziam mais por transferência de embriões, né? Foi quando entrou um camarada que eu admiro muito, que é o André Dayan, junto com a Vitrogen, com a IEDA, e montaram uma empresa de prestação de serviço, de produção in vitro de embriões. Então, o André começou a trabalhar isso em animais férteis e viu o quê? Que aumentava-se muito a produtividade desses animais férteis. Consequentemente, virou uma moda no Brasil fazer trabalhos com fecundação in vitro. Então, no início, nós imaginávamos uma coisa: preservação de animais de extinção, uso de animais que não se podia mais trabalhar em transferência de embriões, congelação de ovócito para preservação. Seria uma aplicação, então, vamos apagar um incêndio, né, Maurício? Vou tentar resolver um problema. Resolver um problema. Não tinha a ideia de um uso comercial em escala que nem está hoje. Não fazia ideia que isso ia acontecer dessa forma. Poderia acontecer, né? Não fazia ideia. E aí que esse camarada, o André Dayan, que hoje mora nos Estados Unidos, ele foi muito bom para o Brasil, né? Eu tenho assim, orgulho de falar em nome dele, porque ele realmente foi uma pessoa importante e chave no desenvolvimento dessas tecnologias. Às vezes pode perguntar, mas foi vocês que começaram lá? Sim, mas eu acho que a união das pessoas é que faz as coisas acontecerem. A difusão, né? Difusão. Uma coisa, eu tenho uma técnica que a gente está usando, e vamos dizer assim, né? Para uma funcionalidade, né? Mas a gente conseguir pulverizar isso. Imagina o impacto hoje, na verdade, né? Eu ia te fazer essa pergunta mais para frente, mas trazendo o impacto real das biotécnicas de multiplicação hoje, num cenário de exportação que o Brasil vive, um cenário tá louco. De carne, por exemplo. Você tá louco. Isso aí é muito difícil mensurar isso, né? Marquinho, eu diria o seguinte: da ferramenta tem na uma população de gado do Brasil, por exemplo. É difícil, mas eu vou te dar um pequeno número que nós temos. Nós começamos a trabalhar em 2015 com uma fazenda em Flores de Goiás, Fazenda Esplanada, do Zé Luiz. O Zé Luiz Gonçalves é um grande amigo meu, ele, a Ana, a filha dele, são mais do que clientes, são amigos de verdade. E eu falei para eles: Luiz, eu gostaria de fazer um trabalho aqui utilizando embriões. Ele tinha vaca Brahma e vaca Nelore. Eu quero pegar suas doadoras, coletar e colocar um sêmen de alta performance de Angus para confinamento. Você está doido, Maurício? Vai fazer embrião? Eu falei: não, eu não estou preocupado com o preço agora, né? Vamos ajustar de tal forma que a gente consiga produzir isso para a gente mensurar. E assim ele topou fazer. Nós produzimos ao redor de 400 animais naquele ano, 2015, 2014 para nascer, 2015, né, mais ou menos isso. E esses animais entraram no confinamento após a desmama, normal, a pasto, sem creep feeding, sem nada, e foram abatidos aos 14 meses com 18,7 arrobas. Nossa, encurtou 60% do ciclo. Então, quando você fala
como era e como é hoje eu penso muito mais no embrião como alta produtividade, tanto para corte quanto para leite. Né? Tanto para uma pegada comercial para produção de carne e até o pessoal que trabalha com genética, com genética, PO, né? Com genética, de diversas raças, né? De diversas raças. Com genética, eu acho que não tem como você fugir dessa tecnologia. Não tem como. E se você tiver uma eficiência muito grande em animais de corte, isso pode se tornar viável. Né? É óbvio que tem que fazer conta, cada fazenda tem a sua conta, tem que ver se é viável ou não. Tem um projeto. Né? Tem um projeto, tem que ter um começo, meio e fim. O quanto que se ganha de peso por dia, quanto se vai gastar para ter esse peso. Enfim, tem fazendas que é inviável isso. Né? Como tem fazendas que fazem melhoramento genético, também é inviável a fecundação in vitro. Né? Por vários outros motivos, como, por exemplo, sanitário. Né? Como, por exemplo, bem-estar animal. Estrutura. Estrutura. Tem vários, né? Precisa de uma adequação. Precisa de uma adequação boa para poder fazer a técnica acontecer. Bom, mas isso mostrou para nós o quê? Que nós temos condições de produzir animais competentes e de alta produtividade. Se eu consigo diminuir 1 ano na recria, no ciclo desse animal, quanto menos de doadoras de animais eu preciso ter numa fazenda? Né? Exatamente. Quanto mais de carne a gente consegue produzir por hectare? Quanto menos de insumo, de soja, de milho, de sal mineral eu consigo economizar. Não economizar, porque a gente pode aumentar o número de animais também, mas eu utilizo menos insumo para produzir a carne, a carcaça. E a história de que o Brasil vai ser... Não, o Brasil é o celeiro do mundo e se nada acontecer de errado, nós continuaremos sendo por muitos anos um dos grandes players no mercado de carne e genética também no mundo. Né? Com embriões hoje é muito mais fácil você trabalhar hoje, a fecundação in vitro evoluiu demais, né? Nós produzimos embriões que se congelam em DT, esses embriões com índice de gestação muito similares à inseminação artificial. Né? Então, veja bem, nós estamos chegando a uma tecnologia, uma barreira que não vai existir mais. E poderemos, quem sabe, no futuro, em algumas fazendas, substituir a inseminação pela transferência de embriões. Aquele gargalo de resultado de prenhez, né? Exatamente. A inseminação dá mais, o embrião dá menos. Dá menos, perde mais embrião de filho. É verdade, sim. Mas nós estamos chegando com a tecnologia. Está encostando. Está encostando cada vez mais. Né? Aí o tempo genético que carrega aquele embrião é anos e anos na frente. Então, eu acho que nós vamos chegar no futuro a produzir genética com embriões, né? De animais altamente especializados, ou para corte ou para leite, e que não necessariamente é uma raça, pode ser um composto. E quem vai parir esse composto? Uma vaca Nelore, que é adaptada no Brasil inteiro praticamente. A receptora... Aí no sul, uma vaca Bostauras, adaptada ao sul, né? E que vai produzir um bezerro muito precoce e de alta qualidade de carne ou de leite ou de produtividade, como uma forma geral. Então, eu vejo assim que a cada ano que vai se passando, talvez isso demore um pouco a chegar, mas a embriologia, os embriões, vão tirar um pedaço da inseminação artificial. E, por sua vez, a inseminação artificial vai tirar um grande pedaço do uso de touros no Brasil. Né? E só isso vai proporcionar uma melhora absurdamente gigantesca nos animais, né? Marquinhos, você imagina o seguinte, vamos falar de inseminação artificial, né? Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, o Brasil inseminava 4% do rebanho de corte. Hoje nós estamos falando em 20% do rebanho de corte. Falta 80 ainda. Falta 80 ainda, né? Nós vamos ter que chegar nesses 80 ainda. Então, olha o mercado que nós temos com a tecnologia. Se a gente dobrar, imagina só se a gente dobrar. Inseminação. Se dobrar, falta gente para trabalhar, né? Então tem que ser falta insumos, falta sêmen. Né? Falta insumos. Então, olha o quanto que isso pode agregar no desenvolvimento. Não basta querer inseminar o dobro de vaca, né? Precisa ter todos os insumos atrás, né, Maurício? Atrás. Obviamente a produção, que né? Principalmente sêmen, né? É lógico. Todo esse conjunto de tecnologias vai fazendo o quê? Vai obrigando o produtor a ter uma sanidade maior, vai obrigando o produtor a ter um controle maior sobre os animais, a ter um manejo adequado, né, de bem-estar dos animais,
Porque sem bem-estar, sem sanidade, sem nutrição, não funciona, não funciona nada. Nenhuma biotecnologia funciona. Não funciona. Então, esse tripé ele tem que estar agregado às tecnologias. Sedimentado, consolidado, tudo bonitinho. Maurício, e a Bio, a sua empresa hoje, que você atua nela hoje, praticamente é uma empresa de tecnologia, né? De desenvolvimento de tecnologia, né? Detentoras aí, vamos dizer assim, trabalham com muita tecnologia. Conta pra gente da Bio, da sua empresa, o crescimento, como que você montou ela, hoje como que você atua através da Bio? Nós somos 5 médicos veterinários que trabalhamos há 25 anos juntos, né? Então, é um case de sucesso, né? Eu acredito, em termos de longevidade de uma empresa onde os sócios pensam da mesma forma. Por a quê? Sociedade não dá certo. Cansei de escutar isso. Fazer sociedade. Pô, 25 anos de sociedade. 25 anos e olha, eu não lembro de nenhuma discussão que teve dentro, né? Obviamente, tem momentos que a gente passa por dificuldades e sempre um cala, o outro pondera, e isso faz bem de uma sociedade. Então, são 25 anos que os 5 veterinários trabalham juntos. Bacana. 25 anos de uma amizade, de uma irmandade muito forte. Isso é óbvio que, para dar certo, nós temos os mesmos princípios. Princípios morais e éticos, né? Se nós não tivéssemos, nós não estaríamos juntos até hoje. Tinha caído na estatística. Já tinha caído na estatística, né? Então, a empresa ela foi montada, Marquinho, só fazendo congelamento de sêmen e andrologia. Olha. Só. Por quê? Pensando as biotécnicas de macho. De macho, por quê? Porque na época nós não tínhamos dinheiro suficiente para investir nisso, né? Embora meu pai tenha me ajudado bastante, enfim, né, os meus pais eles foram importantíssimos na minha formação, mas eu não tinha dinheiro para montar um laboratório. E aí que veio a sociedade. Nós fomos dividindo equipamentos por equipamentos. Foi juntando, fomos fazendo. Então, o que era mais fácil? Era congelar sêmen e andrologia. E assim nós trabalhamos, uns 6, 7 meses. E aí começamos a parte de transferência de embriões. E depois começamos a fecundação in vitro, né? Então, foi assim uma cadência. Embora nós já tivéssemos as tecnologias na mão, nós não tínhamos nem cliente para fazer isso. Então, nós tivemos que começar do zero. E assim, me veio agora uma pessoa na cabeça que não tem como deixar de falar, né? Que é o seu Nelinho Guimarães, da Fazenda Onda Verde, que hoje a gente continua com a filha e com o genro dele, né? A Valéria e o Estênio. São médicos e que trabalham com Tabapuã. Eles foram importantíssimos nesse começo da nossa vida. Acreditaram também. Acreditaram. No propósito. No propósito, né? E entre esse, outros que viraram parceiros e que até hoje trabalham conosco, né? E esse começo ele foi muito difícil. E nós começamos, então, esse trabalho de sêmen, depois de embriões e depois de fecundação in vitro, né? E ao longo do tempo nós fomos o quê? Diversificando, né? Por quê? Porque a gente é inquieto, né? Como eu falei para você, nós montamos um sistema de produção de células-tronco, que hoje já não faz mais parte da nossa empresa, mas desenvolvemos do zero. A nossa empresa foi a terceira no mundo a fazer células-tronco para terapia celular, né? No Brasil, a primeira, provavelmente. A primeira da América, eu acho. Olha que bacana. Talvez, eu não tenho certeza se já tinha uma nos Estados Unidos, mas eu tenho certeza que tinha uma na Inglaterra, uma, não lembro se era Estados Unidos ou Canadá. Deixa eu só fazer um parênteses. A célula-tronco, ela precisa da chancela do Ministério também, não precisa? Hoje é um produto, né? Sim, é um produto. É um produto veterinário. E isso nós tivemos que apresentar trabalhos de comprovação, tese, etc. e tal. Resultados, tudo mais, para poder exatamente registrar isso no Ministério da Agricultura. Que bacana. Né? Mas tudo começou como prestação de serviço, mas hoje não. Tudo hoje, na Bio? Tudo começou lá. Olha, que bacana. E aí nós fomos desenvolvendo outras tecnologias. Hoje, por exemplo, a nossa empresa, ela desenvolve produtos de nutrição animal. Também desenvolve produtos. Também desenvolve produtos, né? Nós desenvolvemos um produto para Champion Saúde Animal, que chama-se IATF Boost e Androboost. O IATF Boost é para fêmeas e nós mostramos que aumenta 16 pontos percentuais de gestação à inseminação artificial. Que bacana. É muita coisa, né? Nós já produzimos um outro produto chamado Androboost. O Androboost melhora a qualidade seminal de alguns touros.
É óbvio que a nutrição são óleos essenciais e não é mágico, não é pó mágico, né? Então, algumas propriedades você pode colocar o que você quiser, que você não vai melhorar o resultado. Por quê? Porque muitas vezes não tem uma sanidade bem feita, não tem água muitas vezes, os animais vivem em estresse. Quer dizer, isso é óbvio que quando a gente fala em propriedades capazes de receber uma tecnologia. Mas a Champion hoje ela comercializa esses produtos, né? E alguns desses produtos, o Androboost, por exemplo, é vendido para centrais de sêmen. Né? 3 centrais de sêmen utilizam o Androboost hoje. Para potencializar, a coleta dos touros. Produto dos touros, né? Produto dos touros. Nós utilizamos nos touros que nós trabalhamos em fazendas, a gente utiliza esse suplemento. Né? Então, a gente começou a desenvolver produtos também. Né? Agora, a nossa meta é produzir um outro produto ligado também à reprodução animal. Né? Mas, enfim, que nós estamos pesquisando em laboratório, fazendo testes em laboratório, para depois entrar junto com uma universidade para testar esse produto. Né? E a gente trabalha com várias universidades. Né? São parceiros seus aí? São parceiros nossos de pesquisa. Apoia os trabalhos. Tem que fazer seu, óbvio, tem SEUA, tem projeto, normalmente isso é projeto de mestrado, de doutorado. As fórmulas elas são todas liberadas dentro da pesquisa que a gente faz, é óbvio isso. E todo mundo me pergunta, você não tem medo de roubarem essa fórmula e fazer? O dia que me roubarem e fizerem, eu já vou estar fazendo outra na frente, não tem problema. Aí você vai ser passado. Então a coisa ela é dinâmica, a gente tem que pensar sempre um pouquinho à frente dos outros. Né? Assim hoje, como começou lá como começou lá atrás. Hoje, né, eu tive a grata satisfação de receber uma notícia do nosso laboratório, eu aqui, né, contigo em São Paulo e o pessoal lá passando a informação. Ontem nós coletamos um tourinho de 11 meses, né? 11 meses de idade, e fizemos a fecundação com esse sêmen hoje. Quer dizer, bacana. Olha o quanto nós estamos ganhando em velocidade de melhoramento, em tempo. É óbvio que vai ter um ou outro que vai falar, mas isso é bobagem, Maurício, porque você nem sabe se o touro vai ser bom. Escuta, ele tem marcadores, ele tem ultrassom de carcaça, ele já se mostrou bom. Se ele for ruim, está tudo certo, nós perdemos um tempo com ele. Mas se ele for bom, quanto nós ganhamos de tempo nele? Exatamente. Né? Vale o risco? Vale o risco. Né? Vale o risco. Até porque você vai escolher os indivíduos que você vai utilizar essa ferramenta. Exatamente. Você não vai utilizar em 100%. Em 100%. Você vai no touro, no animal, que tem um potencial genético maior do que os outros. Então, assim, as ferramentas, Marquinhos, que a gente tem de utilização, elas são fantásticas. Elas são legais, elas podem promover o melhoramento genético, elas podem aumentar o índice de emprego, a diminuição no analfabetismo brasileiro, a diminuição de pessoas com fome no mundo. Isso não tem preço. É o ganho paralelo, que não tem pesquisa nenhuma. Não tem pesquisa. Mas quando a gente fala de todas essas ferramentas que começam desde a sanidade, passando pelo bem-estar animal, chegando até a multiplicação, né? Obviamente o melhoramento está no meio disso tudo, senão você não faz nada. Esse conjunto de ferramentas, ele é fundamental para que o Brasil se torne o grande player da carne ou do leite no mundo. Agora eu quero botar a pulga atrás da orelha. Você me ajuda a pensar aí. Como que essa ferramenta chega no produtor rural? O Maurício falou para a gente que tem uma caixa de ferramenta recheada de ferramenta. Trabalhou uma vida aí, a Bio trabalhando uma vida em inovações tecnológicas, biotecnológicas. O Maurício também vai lá respirar pó no curral? Vai também. Ou fica só lá dentro do laboratório? Como que você conecta, Maurício? Porque a gente está no meio, a gente vê, escuta falar, a gente sabe dessa importância, mas eu pergunto já sabendo, o Maurício vive na fazenda também. Vive. Como que você conecta essas tecnologias, essas infinitas possibilidades, essas infinitas teses, conceitos de aumento de produtividade, tudo, para um produtor rural? Lá na fazenda. Eu acho que esse é o trabalho mais demorado, né, Maurício? É o mais desafiador, Marquinhos. Como que você conecta isso, Maurício? Eu vou usar as suas palavras aqui. Nós temos um abismo muito grande entre as tecnologias de ponta e alguns produtores do nosso Brasil. E essa diferença, esse abismo que existe, ele só pode ser reparado se houver pontes.
Então, as ferramentas que nós temos na nossa bagagem são pontes que nós vamos fazendo para ganhar eficiência na fazenda. Então, tudo começa com o Maurício botando uma botina, um boné e indo para a fazenda. Como deve ser feito, né, Maurício? Como deve ser feito. Para quê? Para conhecer a fazenda. Não adianta você fazer um projeto sem ter uma noção. Mas você obrigatoriamente vai você na fazenda? Não. Se já vem indicada por um zootecnista, por um agrônomo, é óbvio que essa fazenda já está sendo assistida por um técnico. Não necessita de eu ir na primeira visita para gerenciar isso. Eu já posso ir no primeiro dia de trabalho. Mas nesse primeiro dia de trabalho, nós revisamos tudo. Nutrição, pastagem, divisão, água, sombreamento, como o pessoal maneja os animais. Né? As biotecnologias, na verdade, é a última coisa que você faz. A última coisa, Marquinhos. A última coisa. Não, é a última coisa. Não tem que se encurtar esse caminho, a chance de aumenta. Não aumenta, amor? O erro ele vai existir se você não fizer isso. Então, a gente até pode começar com uma biotecnologia, mas atrelada a ela, a gente leva muita outra informação para o pecuarista. E é isso que é o grande ganho dele, que muitas vezes ele não percebe. O que a gente leva na bagagem de uma ferramenta como essa da fecundação in vitro, da inseminação artificial, né, da inseminação com sêmen refrigerado, que está sendo muito utilizado hoje. Está aumentando a utilização de sêmen refrigerado nas próprias fazendas. Então, é mais uma técnica que pode potencializar o uso da IATF. Não tenho dúvida. No Brasil, né? Por quê? Porque o sêmen refrigerado ele vive mais tempo no útero da vaca, no oviduto, né? O lugar onde ele vai fecundar. Então, a janela de ovulação ela pode ser maior. Entendeu? Consequentemente, o índice de prenhez que é um dos gargalos do protocolo. É maior, que é um dos gargalos do protocolo. Essa janela de ovulação. Né? Vai ser só... É óbvio que não, isso é um percentual muito pequeno de pessoas que fazem no Brasil. E eu até não indico fazer se não tiver um animal de fato melhorador. Né? A gente não indica. Já aconteceu de chegar em uma fazenda, o proprietário fala, olha, eu quero coletar desses touros. A gente fala, olha, não, nós vamos numa central comprar sêmen, porque seu touro não tem capacidade genética para isso. Acho que aí você entrou num ponto que eu sempre falo, quando a gente faz os cursos de inseminação. A inseminação, a transferência de embrião, a aspiração são ferramentas de multiplicação, não ferramentas de melhoramento. Exatamente. O melhoramento está na sua capacidade, vamos dizer assim, intelectual de escolher um touro melhorador. Ou uma vaca melhoradora, no caso. Exatamente. De uma coleta, de uma aspiração. Uma aspiração. Se você aspirar um gabiru, você vai multiplicar gabiru. Não faz milagre, né? Não queira coletar uma vaca holandesa querendo produzir carne nela. Exatamente. Né? Não é isso. Tá? Então, vamos partir desse princípio. Vamos partir do princípio. Então, esse abismo que existe entre a fazenda média brasileira e a top, ela é muito grande. E quais são essas pontes? Essas pontes têm que ser construídas por técnicos na área. Né? É com nutrição, é com melhoramento, é com sanidade, com bem-estar animal. E com conceitos honestos, né, conceitos Maurício? Honestos. Porque o pecuarista também, a gente vê, eles estão relutantes por resultados péssimos, por execuções péssimas. Vou te dar um exemplo aqui que aconteceu a estação passada, né? 24, 25, não essa estação. Nós chegamos numa fazenda, o produtor era pequeno, ele tinha 100 vacas e um touro, porque os outros ele vendeu porque ele ouviu falar que fazia semi-refrigerado, nos chamou para fazer semi-refrigerado na casa dele. Como era uma fazenda que não era assistida por nenhum técnico, eu fui lá para ver a condição da fazenda. Quando eu cheguei, o touro dele era touro de boiada. Quer dizer, você está acabando com a genética do teu rebanho ao longo do tempo. O touro PO, ele passa por um crivo muito grande até chegar a ser PO. Então, independente da raça que você utilize um touro PO. Bom, que para ele, naquela realidade, vai ser um salto gigantesco. Gigantesco. Né? Nesse dia eu falei para ele, olha, infelizmente o teu touro não pode ser utilizado. Se você quiser fazer uma IATF, nós fazemos. Mas vai ser com sêmen congelado, sêmen de central. Nós vamos escolher um touro bom, que vai padronizar a genética do teu gado. O teu gado está muito desuniforme. Nós temos que padronizar essa genética, colocar raça nesse caminho, né, Maurício? Começar a trilhar. Né?
Lá na frente. Lá na frente, se você quiser comprar um touro, você compra, mas eu vou te ser franco. É mais barato você comprar o sêmen para 100 vacas do que ter um touro. Exatamente. Né? É mais barato. Ainda mais que 100 vacas. Então, bom, hoje ele faz. E a TF está feliz da vida, vendeu, ele até me passou uma mensagem muito bacana, né? Vendeu os animais dele por um valor maior do que a região pagava. Olha só, agregou, né? Valor no produto. Agregou valor no produto. E é um produtor pequeno. Olha que interessante. Né? Então, assim a gente consegue fazer uma boa difusão das biotecnologias. É colocar a ferramenta certa para o motivo certo, né? Motivo certo. É ajustar. E às vezes os próprios veterinários perguntam, escuta, mas se você propusesse para ele para fazer embrião lá, você não ia ganhar mais? Eu falava, o primeiro ano sim, no segundo ano eu estava fora da fazenda. A maternidade acabou. De embrião, como que é? Né? Maternidade é diferente. O resultado é diferente. O próprio animal, para poder mostrar a genética que ele tem, você tem que dar uma condição melhor para ele. É efeito do ambiente. É um efeito do ambiente. Então não tem como ser diferente disso. Né? Não adianta eu querer trabalhar, correr com Fórmula 1 utilizando a nossa gasolina de posto do Brasil. Exatamente, não vai. Não vai, né? Nenhuma outra gasolina vai. Mas e nem querer dirigir. O piloto também tem que ser adequado. Tem que ser adequado. Maurício? Pega um Fuscão e vamos fazer uma corrida lá com... Uma fazenda, uma Ferrari, precisa de um piloto adequado. Né? Para a atividade. Para atividade. Isso aí a gente vê, na agricultura vê muito fácil isso, né? E na pecuária nós estamos começando a ver isso também. Né? Essa junção da tecnologia com os técnicos, com o pessoal da fazenda. Várias fazendas a gente faz cursos para o pessoal de campo, né? Curso de manejo, curso de cura de umbigo de bezerro. Que é fundamental, Maurício. A equipe da fazenda hoje é o coração da fazenda, né? A gente depende deles demais, é o coração da fazenda. E você mantê-los numa fazenda felizes não é fácil. Não. Então, quem tem isso tem ouro na mão e não está sabendo. Né? É uma joia preciosa. Quem não tem precisa lapidar, precisa polir essa pedra bruta. Quem não tem que treinar. Né? Você tem que pegar pessoas que tenham a mesma filosofia sua de vida, os mesmos conceitos éticos e morais e lapidar essa pessoa para te ajudar. Exatamente. Senão você não consegue ter eficiência nenhuma em nenhuma tecnologia utilizada. Maurício, são ferramentas, né, Maurício? Todos os conceitos nossos da graduação veterinária, é muito difícil a gente empregar tudo de uma vez, né? E tá aí. Existem vários congressos, existem vários portais. Esse aqui é mais um que a gente leva informação, né? Para pecuarista, para produtor. Mas essa conexão ainda eu acho que é a mais difícil. Eu não tenho dúvida. Esse abismo, como eu estava falando, entre a produtividade e a grande ferramenta, ela tem que ser construída. As pontes devem ser vistas. E eu acho que isso, infelizmente, eu acho que vários veterinários que estão se formando hoje não têm esse conceito na cabeça. Né? Isso é muito complicado. Por isso, o ITVET na prática vai ajudar esse médico veterinário recém-formado ou formado há mais tempo a vislumbrar uma forma diferente de trabalhar, a ver uma forma diferente de se conectar à fazenda. Não adianta de nada eu ter uma fazenda com uma produção de 5 quilos de leite, sem uma ordenha, sem uma condição ideal, queria colocar um touro, um embrião de holandês PO. Exatamente. Por quê? Porque o bezerro vai morrer no nascimento. Ela não vai ter condições de fazer com que o bezerro, que essa fêmea que vai nascer, consiga ter o auge de produtividade dela. E a chance da bezerra morrer durante o trabalho é muito grande. Hoje, essa aplicação, né, prática na fazenda, dessas biotecnologias que a gente já tem hoje, tanto de fêmea quanto de macho, como que você enxerga essa acessibilidade? Isso está disponível para o pecuarista, isso está disponível a um preço para o pecuarista, e se ele consegue fazer, obviamente, se ele quiser ajustar, se ele quiser um trabalho mais técnico, específico, pensar num projeto um pouco mais longevo aí, essas tecnologias hoje, desde lá da sua participação na elaboração de tudo isso,
Como é que está o custo disso? A gente consegue levar hoje com muito mais facilidade, eu acredito. Hoje está muito compatível, Marquinhos. Hoje está muito compatível. Na verdade, assim, o custo dessas tecnologias impacta muito no sistema produtivo da fazenda? Não impacta. Desde que tenha os resultados exatamente, e o caminho. A primeira resposta é não impacta. A segunda é depende. Por quê? Depende do que essa fazenda tem de retaguarda. Ela tem um pessoal que é treinado? Não tem. Vai sair caro lá no fim. Ela tem uma boa nutrição? Não tem. Vai sair caro lá no fim. Ela tem uma boa sanidade? Não tem. Está caro lá no fim. Então, quando você pega o produto final, que é o bezerro nascido e pronto para ser vendido, né, ou como touro, ou como vaca de leite, ou ainda como animal de corte, se você não teve eficiência desde a gestação até a entrega, você não vai ter um bom resultado financeiro. Aí sim vai ter um impacto negativo. Aí vai ter um impacto negativo. Né? A partir do momento que você começa a colocar tudo isso dentro de uma fazenda, por isso que eu acho importante você começar do começo. Não é colocar a última tecnologia, a última ferramenta. Feijão, barriga de muita gente. De muita gente. Começa o arroz com feijão. Vamos começar com uma boa vacinação dos animais, com uma boa mineralização, com um bom manejo de pastagem, uma boa gramínea, um capim, um cultivo de capim, né? E não uma estratificação de capim. Uma lavoura de capim. Uma lavoura de capim, se possível. Se tá possível. Certo? É óbvio que a gente não tem isso em todos os lugares, mas quanto maior a eficiência nesse meio, menor é o custo ao final. Ou que essa evolução aconteça concomitantemente à adoção de tecnologias. Não, isso acontece. Foi semana passada, eu estava conversando com um cliente nosso, um grande amigo hoje, né? E ele lembrou, durante a nossa conversa, do primeiro dia que nós conversamos. Ele falou, olha, eu tenho uma vaca que eu comprei e eu queria fazer FIV. Vocês fazem? Eu falei, fazemos. Vamos fazer. Quanto vai custar? Olha, não fala no preço que vai custar, não, porque vai custar muito caro. Uma vaca custa caro. Agora, se você tiver 10 vacas, a média melhora muito da gestação por vaca. Né? E ele estava lembrando das dificuldades que nós passamos para implementar na casa dele todo esse trabalho. Né? Olha. Hoje, ele tem ao redor de 30 doadoras que são top. E nós vendemos genética das doadoras dele. Ela entrou no nosso hall de genética, de venda de produtos genéticos pela nossa empresa. Então, hoje ele vende genética para diversas fazendas. E não é o valor que ele ganha, que é pouco, se for analisar, né? Mas a satisfação dele em dizer, putz, há 7 anos atrás, nós não tínhamos nada. Hoje nós temos uma fazenda estruturada com doadoras, com receptoras e ainda vendemos o excedente genético por embrião para o mercado. Olha que beleza. Né? Além de vender touros, ele está hoje em 2 leilões nacionais e alguns regionais, mas ele então vende muita genética em animais, mas ele vende muito também com embriões. Né? E isso acaba formando esse ciclo todo de lucratividade. Né? Que bacana. Isso é bacana. E era um pequeno produtor. Exatamente. Né? Hoje, 30 doadoras, cabe em qualquer lugar. Cabe em qualquer lugar. Ele continua sendo pequeno, mas muito eficiente. Exatamente. Né? Aí é que é a diferença. Nós temos fazendas que são enormes. Né? No Pará, você vê fazendas aí de 10, 15 mil vacas, né? De 40, 50 mil cabeças. Né? Isso. E às vezes elas não são tão eficientes. Por quê? Porque ela faz extrativismo. Né? Se fosse uma pecuária intensiva, né? Uma pecuária de tecnológica, nós teríamos uma rentabilidade muito maior com um investimento muito pequeno. As biotecnologias estão aí, né, Maurício? Tá chegando coisa nova, né, Maurício? Estão aí, está cada vez mais acessível. As formas de negociar genética, por exemplo, surge uma nova cada mês, vamos dizer assim. É embrião, é animal, é aspiração que você compra, é coleta. Existem várias formas de você também adquirir essa genética, né? Tá ficando hoje cada vez mais acessível para o produtor. Antigamente todo mundo falava, eu preciso ter uma vaca, preciso ter uma doadora. Hoje você não precisa mais ter nada. Você precisa ter o quê? Uma boa fazenda com receptoras, com vacas parideiras.
né? Exatamente. Que sejam vacas parideiras de qualidade. E aí você transforma a sua genética em um ano. Você colocando embrião, você transforma isso no ano seguinte, né? Eu tenho um gado Nelore, eu quero transformar em caracu. No ano seguinte, Você tem. você tem. Você tem animais nascidos de outra raça. De outra raça. Maurício, que bacana. É uma vida de inovação, né, Maurício? É uma vida um desafio constante, né? Desafios constantes. E a gente não para por aqui, né? A gente está hoje fazendo outros produtos, né? Produtos que a gente imagina que vai ser para agregar as tecnologias, as ferramentas que a gente já está trabalhando, né? Nós temos investido muito na pesquisa com embriões de transferência direta, porque a gente acredita que comercialmente a forma mais fácil de se vender genética por embrião, né? Que um veterinário bem capacitado vai conseguir fazer com sucesso nas fazendas. Então, são as tecnologias que a gente está disponibilizando no mercado e que nós estamos trabalhando muito com pesquisa nisso hoje. Deixa eu colocar outro assunto na mesa. O primeiro foi a conexão, né, das técnicas com o produtor, mas, Maurício, quando a gente escuta falar que não, o Maurício está trabalhando com pesquisa, talvez exista um paradigma que o Maurício trabalha com pesquisa. Como que você conecta as pesquisas com a fazenda também, com a realidade do pecuarista? Porque parece que são dois mundos. Mas não são, né? É exatamente isso. Parece que a gente está falando de duas coisas completamente diferentes. De um lado, tem-se uma ideia de que não chega do outro, e o pecuarista fala, não, isso não é para mim. Porque isso é interessante, Maurício. E a atividade pecuária precisa disso. O que mais motiva a nossa equipe é tirar uma tecnologia da bancada e colocar ela no campo. Foi assim que nós fizemos com a fecundação in vitro, foi assim que nós fizemos com a célula-tronco, foi assim que nós fizemos com aspiração, né? Então, nós tiramos da bancada e levamos para o campo. E esse desafio, ele existe, mas é isso que motiva a gente, Marquinhos. E a academia, ela só pode existir se houver o outro lado, que é a produtividade. De que adianta a academia forte sem conexão com o campo? Então, você me pergunta, você vai até hoje em fazendas? Vou até hoje em fazendas. Às vezes vou passar ultrassom em fazenda, que é uma coisa, assim, é óbvio que não é banal, mas é uma coisa muito simples, que poderia outro veterinário, mas às vezes eu vou por quê? Porque eu quero ver a fazenda, o que está acontecendo nela. Você vê muita coisa, né, Maurício? A gente vê muita coisa. Você fica um dia no curral, muita coisa você vê. Você vê muita coisa, coisas certas e coisas erradas, né? Então a gente consegue fazer um ajuste fino, um ajuste fino nessa produtividade. E aí começa a vir o quê? Putz, como é que eu consigo mudar aquele cenário? Aquele cenário eu só vou conseguir se eu conseguir produzir um negócio diferente. Então vamos produzir um negócio diferente. Por exemplo, de onde veio, né, os dois produtos que eu te falei que são nutracêuticos que nós desenvolvemos para a Champion, o IATF Boost e o AndroBoost? Veio de uma necessidade que nós tínhamos numa fazenda que nós fazíamos inseminação e não tínhamos resultado. E aí nós vimos, putz, os animais não estão tão bem nutricionalmente, mas não, tem alguma coisa que está faltando para eles, né? Era uma região de capim ruim, e nós começamos a desenvolver esses aminoácidos, esses óleos essenciais, que melhoram a qualidade do ovócito. Então, nós fomos onde? Nós fomos na literatura descobrir, por isso é importante a academia. Qual é o papel do ovócito, né, do óvulo lá para o produtor ficar sabendo melhor? Qual é a ligação do óvulo com o bezerro que está nascendo? Ela é muito grande. Talvez essa fundamental. Se eu não tiver uma boa qualidade deste óvulo, eu não vou ter uma boa gestação, eu vou ter perdas fetais. Essas perdas fetais impactam diretamente na produtividade, no ganho de dinheiro da fazenda. Se eu tenho um ovócito de boa qualidade, na sequência, é uma cadeia de eventos, eu diminuo imediatamente a quantidade de perdas fetais. Olha que bacana. Né? Então, foi por isso que nós começamos. E começamos nessa pesquisa. Fizemos trabalhos com embriões, vimos se havia uma contaminação ou não, analisamos esses embriões in vitro, né? Coramos esses embriões e vimos o quê? Que com o uso desse grupo de óleos essenciais, nós tínhamos uma qualidade ovocitária melhor.
né? E essa qualidade ovoviária produzia embriões de melhor qualidade. Pronto, nós acabamos com um gargalo que nós tínhamos. Que é colocado como? Numa ração. Né? Coloca numa ração e está tudo certo. O animal vai lá, come junto, ingere a quantidade de óleos essenciais necessários para melhorar a qualidade de desempenho dele durante a estação de monta. Ah, vai ficar o ano inteiro comendo? Claro que não, é durante a estação de monta. E a hora que tiver prenha a vaca, para de comer isso daí. Então, é um momento específico de crescimento folicular. Aquele comecinho. Que é aquele comecinho. Aquilo já sinaliza, né? Aí vem a epigenética, que é uma outra coisa que está sendo muito estudada hoje, já tem sinalização que vai levar até o nascimento do bezerro, um bezerro mais saudável. Olha que coisa. Então é uma sequência, você vê. Ah, não é só tecnologia de multiplicação, não, nós temos várias tecnologias. É o caminho inverso, né? É o caminho inverso, como, por exemplo, hoje nós estamos pesquisando um pouco sobre vesículas extracelulares, né? O efeito dessas vesículas no desenvolvimento embrionário, no desenvolvimento de gametas, né? Olha. Ou ainda, como vai ser lançado um produto farmacêutico disso daí. Né? Para potencializar os resultados. Os tratamentos. Melhorar. Tratamentos que hoje são feitos com química, né? Nós vamos começar a utilizar o quê? Vesículas extracelulares, vesículas produzidas a partir de cultivo celular. Olha que bacana. Né? Então, assim, tudo isso é uma cadeia de acontecimentos. Pensando na vaca lá na fazenda. Lá na fazenda. E se você não sente, se você não tem poeira no olho, você não vê os problemas. Essa botina não está suja. Essa botina não está suja, você não está vendo nada, você está só lendo. E isso não resolve o problema. Por que a gente... eu diria o seguinte, a nossa equipe ela é resolutora de problemas das fazendas. A gente não entrega... Seus sócios também, né? São todos da fazenda. Todos né, da fazenda, todos, absolutamente todos. A gente não entrega hoje, o pessoal fala, escuta, quanto custa uma prenhez da Bio? Uma prenhez da Bio, na média, ela é mais cara do que a média. Né? Talvez não seja a mais cara do Brasil, mas não é a mais barata, certamente não. Ela está acima da média. Né? Por quê? Porque a gente entrega, além da prenhez, a gente entrega todo esse conjunto de tecnologias que nós vamos acompanhando até o nascimento do bezerro. Né? A gente não se satisfaz com a produção da gestação. Tem um produtor que esses dias quis comparar alguns laboratórios, enfim, e ele fez essa comparação. Teve um laboratório que perdeu 45% dos bezerros até o desmama. A nossa, da gestação Ficou até barato, desmama, né? Deu 12%. Ficou barato ou caro, né? Ficou barato ou caro? 50, 100 reais a mais numa prenhez. Uma prenhez, né? Então, se não houver essa compreensão de todo o caminho, esse abismo, se você não construir essas pontes para chegar até o bezerro nascido, você não... Você não literalmente dá, o caminho inverso, né? O pecuarista está no jeito dele de querer um bezerro. Mas para você ter um bezerro, você pode ter um bezerro mais pesado ou mais leve. Aí você vem vindo, né? Vem vindo. Vem vindo. Nascimento, gestação, período gestacional, o que acontece? Ovócito. Você pega... Marquinho, todos que acontece, né? Todos os grupos que trabalham com melhoramento genético e que trabalham com produtividade falam do bezerro do cedo. Todos. Né? O que trabalha com isso e não fala que o bezerro do bezerro do cedo tem algo de errado. Né? Ou ele está fazendo um manejo diferente lá na frente, que vai fazer com que o bezerro não perca peso, ok. Ou ele não está coletando bem os dados. Porque o bezerro do cedo, na maioria das fazendas, é um bezerro que pesa de 1 a 2 arrobas a mais. Isso acontece. Ponto. Então, você ter o bezerro do cedo é fundamental. Como é que nós vamos ter o bezerro do cedo? Com várias ferramentas. Aí entra a IATF, entra esses nutracêuticos que eu estou te falando, entram sêmen de boa qualidade, nutrição, sanidade, tudo isso faz o bezerro do cedo. Né? Não adianta você ter a prenhez e não ter o nascimento. Né? Não adianta você, eu emprenhei 90% das minhas vacas na estação de monta. Maravilha, show de bola. Nasceram quantas? 70. E aí? Desmamou 60. Desmamou 60. Você voltou para a média do Brasil. Então você não está... Era melhor se não ter tido 90%. Porque já tinha eliminado as vacas gordas da fazenda e já estava fazendo o dinheiro rodar. Né? Fazendo outra coisa, né? Fazendo outra coisa. Então, assim, essa visão de começo, meio e fim, às vezes o pecuarista não tem. Ele tem o quê? Eu estou apertado, porque eu vendi bezerro barato. Depende de quanto custou o teu bezerro. Eu vendi bezerro, vou falar aqui. Exato, vendi barato. Quanto custa? Quanto custa? Não sei. Não sei. Às vezes você vendeu por 1.000, ele te custa 500. 500. Às vezes você vendeu por 3.000, te custa 3. Exatamente, óbvio, né? é óbvio. Não é uma conta
ilusória, mas o saber quanto custa é fundamental. É fundamental. Se você não mede, você não consegue evoluir. O leite está barato. Você está vendendo quanto? R$2,50. Quanto está custando? Não sei. Não sei. Né? Então, o R$2,50 pode ser caro demais. Ou até. Pode ser lindo se você estiver produzindo um leite barato. Exatamente. Cada fazenda é uma história. Né? Cada fazenda é uma história. Então, você estar na fazenda do dia a dia é fundamental. E a nossa equipe, ela é disso. Né? Todos nós temos um vínculo muito grande com as fazendas. Né? Até quem faz os embriões dentro do laboratório, de vez em quando vai para a fazenda. Que bacana. Para conhecer a realidade. Conhecer a realidade. Aí quem substitui eu, vou para o laboratório também. Faz esse intercâmbio. Faz intercâmbio, porque isso é fundamental para que a pessoa entenda, muitas vezes, quando chega o ovócito ruim, não adianta reclamar que o ovócito está ruim, tem que falar para o veterinário responsável para ele corrigir um manejo, de repente, na fazenda. Perfeito. Não adianta falar que é o problema do laboratório. Não é, o problema está na doadora. Né? Não está no laboratório que fez a fecundação in vitro. Nossa, perfeito. Então, essa comunicação ela tem que existir. Né? O que a gente vê hoje? Vê especialistas ao extremo que não conseguem enxergar fora da especialidade deles. Isso a gente está cansado de ver. Acabou. Fica difícil, né, Maurício? Fica difícil, como acontece na medicina hoje. Né? Às vezes você chega numa consulta com um médico, ele não pergunta o seu peso, a sua altura. Exatamente. Eu acho que é o básico, né? Enfim, né? É difícil. Ou histórico familiar. Ou histórico familiar. Ou o que eu faço, qual a minha atividade física ou não. Né? Bom, enfim, mas voltando para a parte veterinária. Então, não adianta você ser especialista ao extremo e não enxergar nada além disso. Por isso que eu acho, Marquinhos, que o que você faz aqui com o ITVET, ele é fantástico. Por quê? Porque isso aí abre caminho para os veterinários abrirem um pouco a mente. Né? Você está fazendo uma plataforma onde nós estamos vendo a nutrição, o manejo de pastagem, biotécnicas, como se trabalham essas biotécnicas, como se administra uma fazenda, e tudo isso está no teu programa. Então, esse programa que você está montando, que você está fazendo, me deixa assim, muito feliz e orgulhoso de falar, puxa vida, tem alguém pensando fora da caixinha. Não, honrado tô eu. Veio lá de Brasília aqui. E aproveitando, Maurício, para a gente chegar na reta final já, eu queria que você colaborasse, tanto com o ITVET na prática, comigo profissionalmente, até com quem nos assiste, deixando uma mensagem. E eu queria entender o que você enxerga para a pecuária do Brasil, concomitante a isso, com a carreira dos médicos veterinários, e, se possível, nos dê 3 conselhos, porque a sua experiência é muito válida para a gente, é muito válida, pode ser muito válida para pecuarista, para aluno, para veterinário que está nos ouvindo ou assistindo. O que você pode deixar de mensagem nesse cenário de pecuária para quem vive de uma fazenda, para quem tem uma fazenda, para quem quer começar, para quem vai prestar serviço, como nós veterinários? Deixe um fomento, plante uma semente com a gente aqui. Se Deus quiser, a gente possa colher frutos no futuro. Eu diria o seguinte, para o médico veterinário, né? Você é responsável por tudo aquilo que você está fazendo hoje. Se você faz boas escolhas, você tem boa colheita. Se você tem más escolhas, a tua colheita não vai ser boa. Se você se especializa, se você estuda, se você trabalha afinco, você terá boas colheitas. Eu não tenho dúvida que isso é fato. Para o pecuarista, olho no futuro, persistência. Eu acho que resiliência é uma coisa muito importante no Brasil que nós estamos vivendo hoje. Saber se adaptar aos momentos. Né? Saber a adaptação ela é fundamental para que a gente sobreviva. Né? Se nós formos ver a evolução humana, não foram os maiores, os mais fortes que sobreviveram. Né? Foram quem? Os que se melhor adaptaram ao clima. Verdade. Né? Então, dessa forma é a pecuária. Se você não se adaptar a cada momento, você não vai conseguir ter lucratividade. Se você não tiver quem te ajude a se adaptar nesse momento, você não vai ter. Né? Um médico veterinário na sua fazenda é muito barato, um agrônomo na sua fazenda é muito barato, um zootecnista na sua fazenda é muito barato. Exatamente. Isso é para o produtor. Quando a gente fala em tecnologias, eu diria o seguinte, ontem, por acaso, um ex-aluno me mandou uma mensagem, né, falando com
o maior carinho, né? Professor, eu queria que o senhor lesse essa reportagem e me falasse a respeito do assunto, né? E falava sobre uma mitomeiose que está acontecendo, que é uma coisa que eu nunca tinha nem escutado falar, né? Mas de uma célula 2N transformar numa célula N, utilizar um espermatozoide para uma refecundação. Olha. Então, ou seja, de animais que já podem, quem sabe, ter morrido, nós podemos fazer acasalamentos diferentes no futuro. Olha. É uma coisa que eu nunca tinha escutado falar. Quando ele me passou, eu agradeci, né, e falei, eu estou mais feliz ainda por você estar mirando algo além do que você viu da escola. Né? Você tem futuro. Né? Então, como pecuária, não pensem vocês que a qualidade de carcaça não vai dominar o país. Vai. Você ter qualidade de carne hoje é fundamental. Corra atrás disso. Pense nisso. Coloque no projeto. Coloque no seu projeto. Você trabalhar com tecnologias é fundamental. Não pense em touro de boiada, não pense em animais que são pioradores genéticos. Compre um touro PO. Compre um sêmen de qualidade. Você que trabalha com leite, né? Use embriões para multiplicar o seu rebanho. Use sêmen sexado para melhorar o seu rebanho. Nós nem passamos pela parte de sêmen sexado, né? Pulamos, mas assim, são ferramentas hoje que auxiliam e ajudam absolutamente todos os pecuaristas e todo o produtor rural. Tem que saber utilizar bem e se adequar a cada momento. Excelente. Pelo amor de Deus, que aula, Maurício. Muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado. E muito obrigado 2 vezes aí por participar do primeiro episódio. Muito obrigado, Marquinhos. Para mim, eu não sabia que era o primeiro episódio. Eu fiquei muito surpreso e muito feliz, né? Porque ser convidado para o primeiro episódio mostra algumas coisas, como, por exemplo, respeito profissional. Então, muito obrigado. Mostra carinho, né? Isso a gente tem por você também. Muito obrigado, Marquinhos. E mostra que nós estamos no caminho certo. Né? Então, eu que agradeço muito, né? E gostaria muito que o pessoal que está nos assistindo começasse a ver o ITVET na prática, né? Para que esse canal consiga levar para vocês um conhecimento diferente no mercado. É isso aí, Maurício. Obrigado de coração. Muito feliz. Para mim, não tenho palavras para elencar aqui o agradecimento, externar aqui a minha alegria de estar aqui com você. É um projeto que estava engavetado há uns 4 anos. Faz, não faz, mas que bom que saiu, que bom que foi com você. Muito obrigado. E obrigado. Valeu, muito obrigado. E para você que está nos assistindo, se você gostou do Maurício, se você gostou do formato, não deixe de se inscrever nesse canal, não deixe de fazer parte dessa oportunidade que nós estamos construindo e espero te ver no próximo canal. Esse é o ITVET na Prática, o podcast do ITVET. Valeu!